Pai do Senhor, irmãos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura bíblica do livro de Êxodo que nós vamos fazer nessa noite. Antes de começarmos, eu quero orar com você, pedir para que o Senhor possa nos abençoar durante essa leitura agora, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez nós agradecemos por podermos estar aqui reunidos para fazermos leitura da palavra do Senhor. Abençoa os meus irmãos que vão poder acompanhar essa leitura bíblica. Abençoa aqueles que não poderão acompanhar. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, irmãos. Pai do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria, antes de fazer a leitura bíblica, dizer para todos que acompanham aqui a nossa página, né, que por mais uma... né, eu acabei de ver de novo, né, a notícia agora sobre o número de mortes aqui na nossa cidade de Taubaté, e se eu fosse parar para contar um por um aqui para os irmãos, só o número, né, 1, 2, 3, 4, 5... eu pelo menos ia ficar uns 12 a 13 minutos contando só os números de 627 mortes, 600 e, infelizmente, famílias, pais, mães, irmãos, filhos, filhas, avós de alguém. E, infelizmente, parece que está tudo normal, as pessoas ainda acham que está tudo normal. Eu peço para que você possa orar pelos familiares dessas pessoas que se foram. Se a gente for orar por cada um desses familiares, pode ter certeza que a sua oração vai passar de 1, de 2 horas. Porque são muitas vidas perdidas por esses dias agora. E a nossa taxa de ocupação da UTI está em 97%, e as pessoas ainda acham que está tudo normal. Por isso a gente continua pedindo ao Senhor que Ele, com uma palavra, possa cessar tudo isso que tem acontecido. E se ainda formos passar por isso, que a gente possa se cuidar, irmãos. Cuide de quem você ama, proteja quem você ama, cuide em nome de Jesus, tá? Sei que não era o intuito esse para nós começarmos a nossa leitura bíblica, mas não tem como ficar inerte a essa situação que está acontecendo. Não tem como continuar a vida e fingir que as pessoas não estão morrendo. Não tem como ser assim, pelo menos eu não poderia fazer isso. Seria um estelionato espiritual da minha parte, seria um ultraje, seria algo deplorável. Por isso que eu tenho que continuar pregando, anunciando e denunciando, porque é isso que o Senhor fazia. Nosso Senhor Jesus fazia enquanto Ele esteve aqui nessa terra. Tá bom? Mas nosso propósito nessa noite é fazer a leitura do livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler o capítulo 11 do livro de Êxodo. Se você pode participar, eu solicito que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 11, para nós fazermos o prosseguimento, a continuação da leitura. Nós paramos no capítulo 10 e agora a gente vai para o capítulo 11. E hoje a gente vai ver quando Moisés começa a narrar aqui no livro de Êxodo sobre a morte do primogênito, dos primogênitos, né? Ele vai falar isso com o faraó. Os irmãos que já têm acompanhado a leitura já viram que já fora anunciada antes do início das pragas que o Senhor mandaria as pragas. As pragas para justamente poder mostrar para o povo do Egito que Ele é o único Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. E o próprio Deus avisou que endureceria o coração de Faraó, para que não permitisse que o povo de Deus fosse adorar. Moisés faria esse pedido junto com Arão e o Senhor endureceria o coração de Faraó.
Esse processo, irmãos, que a Bíblia conta, ela traz um processo de transformação na vida das pessoas, tanto de Faraó, quanto do povo egípcio, quanto na vida dos israelitas, na vida de Moisés também. Então vamos fazer a leitura, capítulo 11, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei Faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, Faraó os deixará sair de seu território. Quando, por fim, ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objeto de prata e ouro aos seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Então o Senhor começa o verso 1 falando que o Senhor mandaria uma praga, que essa praga faria que praticamente o povo do Egito expulsasse o povo de Deus da terra do Egito. Já seria algo que o povo egípcio não suportaria. E antes de sair ainda, o Senhor colocou no coração dos egípcios que fossem bons com os israelitas, ao ponto de que quando os israelitas pedissem ouro, prata, joias para os egípcios, esses egípcios dariam. E a Bíblia também informa que nesse verso 1 que Moisés ele tinha grande consideração, era muito bem considerado pelo povo egípcio. Afinal de contas, Moisés havia passado 40 anos da sua vida lá, aprendendo, participando da cultura egípcia, sendo filho da filha de Faraó, ou seja, da linhagem real, ainda que não sanguínea, mas de criação, participando ali de todas as coisas. Até depois, segundo período, que ele vai para o deserto, e agora, ali com 80 anos, e seu irmão Arão com 83, eles vão lá falar com o Faraó. No verso 3, houve essa estima, né, de Moisés em relação ao povo egípcio. Verso 4, Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito, morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, ou seja, todos os primogênitos, os filhos mais velhos, masculinos, sexo masculino, em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da escrava mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então o Senhor estava informando que a partir daquele momento mandaria uma praga que o povo do Egito nunca tinha visto na vida deles. Uma praga que faria com que os filhos mais velhos morressem, de cada família. E isso desde o filho de Faraó, o rei, o deus Faraó do Egito, onde o seu primogênito também era tido como uma divindade, até o filho da escrava, da mais humilde, até os animais, todos esses morreriam. Todos esses morreriam. Verso 6, então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. A partir da terceira praga, se não me engano, que é a praga do piolho, o Senhor fez a distinção entre o povo de Israel, que habitava na terra de Gosém, e o povo do Egito. A partir da terceira praga. E nas pragas que vieram posteriormente, o Senhor sempre falava da diferença entre o que havia. Essa distinção não era só um aprendizado para o povo do Egito, mas era um aprendizado também para o povo de Israel. Do cuidado de Deus com o seu povo, do amor de Deus com o seu povo. E o faraó tinha uma habilidade muito grande em que ele já tinha seu coração endurecido, sem ele mesmo saber que esse endurecimento já vinha da parte de Deus, que quando ele via que
o trem estava pegando fogo, que as coisas estavam difíceis, sem soluções, ele falava, não, Moisés, ora lá para Deus para que ele livre a gente desse mal aqui. Aí resolvia o problema, o faraó voltava a pecar, né? Fazer o que a oprimir o povo de Deus. Então, esse processo das pragas do Egito, ela trouxe um chacoalhão para todas as pessoas ali. Tanto para os judeus, quanto para Moisés, quanto para o povo do Egito, quanto para o faraó. Verso 7. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão atirará contra eles os seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até a mim e se curvarão, suplicando, por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E, ardendo de ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Moisés já estava num ponto, irmãos, que ele estava vendo o Senhor trabalhar, estava vendo a dureza de Faraó, e nesse último momento, quando ele fala, apesar de ser um homem manso, Moisés aqui, a Bíblia cita que ele já estava ardendo de ira. Moisés, dessa maneira, ardendo de ira, saiu da presença ali de Faraó. Verso 9. O Senhor tinha avisado a Moisés, o Faraó não lhe dará ouvidos. Por isso, farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração a Faraó. E ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Mesmo advertido por Moisés, Faraó não permitiu que o povo saísse da sua terra. Mesmo já tendo passado pelas 9 pragas anteriores, Faraó ainda se manteve com o coração endurecido de não permitir que o povo de Israel saísse de suas terras. Não permitiu, não teve essa permissão. E aí a gente inicia o capítulo 12. O capítulo 12 que vai trazer para a gente a celebração. E a celebração prática, real, viva da Páscoa. Da primeira Páscoa, da instituição e agora do cumprimento da primeira Páscoa. Capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Então, o Senhor tinha falado que naquele período, no 12º dia do mês, no dia 12, era para a família escolher um animal, um cabrito ou um cordeiro para sacrificar. E o Senhor cuidou, como sempre faz, das famílias que são menos favorecidas, das famílias pequenas. Ele disse assim, verso 4, a família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Então, se sou eu e a minha esposa só um filho, e um carneiro ou um cabrito, um cordeiro ali é muito grande para a gente, eu vou dividir. Eu vou dividir com o meu vizinho. Eu vou dividir com o meu vizinho. É muita coisa para a gente. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Era uma divisão igualitária. É uma divisão igualitária. Que soa até estranho para nós nos nossos dias de hoje, né? Aquele que pegou demais não teve sobra, aquele que pegou de menos não teve falta. Lá na frente, o apóstolo Paulo usa essa mesma alegoria, como alegoria esse texto, dizendo que aquele que colheu demais não teve sobra, aquele que colheu de menos não teve falta, ou seja, em relação à oferta, né? O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Então, a celebração religiosa começaria no 12º dia e se concluiria no 14º. Nesse dia,
toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas. Em algumas traduções traz umbrais da porta, né? O batente da porta. Então você vai sacrificar e o sangue, você vai pegar um pouco desse sangue e vai passar lá no batente da sua porta, ó. Vai fazer umas manchas lá no batente da sua porta com esse sangue, lá em cima, na lateral, no batente da sua porta, da sua casa. Verso 8. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Essas folhas verdes amargas ajudarão você nessa digestão, óbvio, mas elas também ajudarão você a entender que quando foi amargoso viver aí nesse Egito? Quão amargoso foi viver aí nesse sistema de escravidão que era vivido? Mas você vai comer também um pão sem fermento. Um pão sem fermento, porque o pão, irmãos, para ele passar pelo processo de fermentação, o pão, ele é amassado, coloca fermento nele, e aí você espera uns dias ali, deixa ele descansando um dia inteiro, até ele crescer. O processo da fermentação do pão é um processo químico, biológico que acontece ali. Os irmãos que já fizeram pão e quando colocaram o fermento, põe um pouquinho de açúcar para os irmãos verem aquilo lá ferver. Então, as bactérias do fermento, elas servem para se alimentar do açúcar que há na massa, dos carboidratos, e elas vão liberando ar, oxigênio, vão liberando arzinha e a massa vai ficando levedada. Um pão levedado, um pão mais fofinho, assim, que vai crescendo e vai se aumentando. Mas não era para o povo de Israel comer assim. Era para comer um pão que não vai dar tempo de você deixar ele aí para levedar. Você vai comer ele do jeito que está. Vai assar ele. Então, aquele açúcar que o pão fermentado perderia pelo processo químico, você vai saborear. Então, ao mesmo tempo que você come essas ervas amargosas, você também vai comer um pão com um sabor mais agradável ao seu paladar. Um pão para equilibrar esse gosto tão gostoso agora. Ainda que haja ervas amargosas, mas o pão, esse pão que você vai se alimentar, vai ser um pão mais gostoso ao seu paladar. Pão. Verso 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos, para a viagem. Ou seja, cinjam os vossos lombos. Cingir os lombos, irmãos, cingir os lombos. Às vezes a gente pensa que o lombo é essa região aqui, ó. Isso aqui não é o lombo, tá? Isso aqui são os ombros, as nossas costas. O lombo é aquela parte mais de baixo, quando a gente fala que tô com uma dor na minha lombar. No lombo, sabe? Embaixo aqui assim, a parte de baixo das costas, sabe? Onde você põe a mão tem aqueles músculos, onde normalmente é a parte que mais cansa durante o dia, assim, você fala, minhas costas tá queimando, assim. Esse aí que é o lombo, tá? O cingir o lombo era fazer com que, imagina que nós usamos saia, né? Naquele período todos usavam os vestidos, alguns mais grossos, outros mais finos, diferenciação do homem e da mulher ali. Usavam saia, né? Uma roupa, vamos falar saia, que uma saia, eu usava essas roupas assim. O cingir o lombo era o quê? Quando você andava depressa, correr, a saia, né? Hoje as irmãs só que usam saia, né? As mulheres que têm o costume de usar saia. É difícil correr. Então as pessoas dão uma levantada na saia assim para correr. Senão não dá para correr. Cingir o lombo era simplesmente pegar aquela saia, né? Aquele pano que descia, fazer ele se encontrar por debaixo das pernas e amarrar ali, ó. Amarra aqui em cima, ó. Aí fica como se fosse um bermudão. E aí você está pronto para poder correr. Isso é cingir os lombos. É uma facilidade para você caminhar. É uma facilidade para você poder correr. É uma facilidade para você andar no caminho. O apóstolo Paulo lá na frente também fala, cingir os vossos lombos com a verdade lá,
na carta aos Efésios, né, quando fala da armadura do cristão. Mas aí a gente está falando desse cingir o lombo para você estar preparado, para você comer a refeição de pé, vestido ali, tá? Verso 10, não deixem sobras para amanhã no dia seguinte, queime o que não for consumido antes do amanhecer. Verso 11, são instruções para quando fizer a refeição, estejam vestidos para a viagem, ou seja, cinjam os vossos lombos, de sandálias nos pés e de cajado na mão. Faça a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Comam rapidamente, porque é a passagem do Senhor. Esse período de Páscoa é a passagem do anjo da morte do Senhor que vai passar. Então coma depressa. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Finalizando o verso 12. Eu executarei o juízo na terra do Egito, porque eu sou o Senhor. Verso 13, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Então, aquele sangue que serviu para se colocar nos umbrais da porta, aquele sangue daquele cordeiro, daquele animal de até 1 ano de idade, macho, este sangue representava o sinal que ficaria representando que aquela família estava guardada. Então, quando passasse por ela, o Senhor, passasse por aquela casa, ele viria aquele sangue e passaria por aquela casa sem matar o primogênito daquela família. Sem matar. Mas o sangue nos batentes da porta servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Verso 14. Este será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração, para você. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado no meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Ou seja, há todo um preparo, há todo um cerimonial para que essa festa, essa celebração, esse momento aconteça. Há todo um cuidado, uma preparação para que esse momento aconteça. Há toda uma preparação, um trabalho. O único trabalho que era feito era o trabalho da comida. Isso lembra, irmão, o texto de Isaías, que falava que o meu servo, o seu conhecimento, pelo seu trabalho, iria redimir as nossas almas. O único trabalho que redimiu as nossas almas, que nos remiu, foi o trabalho do Senhor. Foi o único trabalho que foi feito, foi o trabalho do Senhor, para mim e para a sua vida. Verso 17, celebrem a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, dos pães mazá, pois ela os lembrará de que eu os tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês, celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado no meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Ou seja,
A festa da Páscoa, irmão, essa celebração, é tanto para os israelitas quanto o estrangeiro que vive entre vocês. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Isso foi uma tradição tão forte no povo israelita que os sacerdotes, os rabinos, posteriormente, entravam na casa das pessoas com uma colher, procurando em cada canto da casa se houvesse uma poeirinha de fermento. Se fosse uma poeirinha pegasse na casa, aquilo lá seria uma complicação para aquela família, porque era para extinguir da casa inteira qualquer fermento, qualquer tipo de fermento de levedura. Verso 21. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramos de isopo e molhem-no com sangue. Ou seja, os irmãos que já fizeram churrasco ou foram às vezes no churrasco onde tem um molinho para ser jogado na carne que está assando, viram que às vezes o pessoal pegava um raminho com hortelã, com algumas ervas e molhava ali no caldinho e jogava na carne, né? Agora o Senhor manda pegar esse sopo, né, esses raminhos que nascem nas pedras, assim, entre as fendas, assim, e é para pegar e fazer o seguinte: e molhem-no com sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia da casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Ou seja, não é para sair da casa. Você está dentro da casa, a sua casa está nos umbrais dela o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado. Não é para sair de casa. Lembre-se, verso 24, de que estas instruções são uma lei que vocês e os seus descendentes deverão cumprir para sempre. E os irmãos se atentem que aqui não havia ainda o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, não havia a tábua das leis, não havia as leis ditas ainda pelo Senhor para que Moisés pudesse passar para o povo. Mas essa instituição da Páscoa já era uma lei que eles deveriam cumprir. Quando entrarem, verso 25, na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia, papai, mamãe, vovô e vovó? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, meus filhos, para o Senhor, pois ele passou, passagem, lembra a passagem? Ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram a Deus. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em torno da terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Irmão, nesse período aconteceu essa mortandade, essa situação que imagina você numa situação dessa. Toda a casa, não tinha ninguém que tivesse não perdido alguém. Toda a casa tinha acontecido a morte, na casa dos egípcios. Verso 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. E falou assim, saiam daqui, sai daqui, sai daqui. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês.
Vão e adorem o Senhor como pediram. Leva seu rebanho, como vocês disseram, e sumam daqui. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Ou seja, naquele período o faraó estava ficando cada vez mais encurralado, cada vez mais sem o que fazer, vendo o agir de Deus e não tendo o que fazer. Mas não pense que o faraó se converteu aqui não, irmãos. Calma lá, calma lá. Nem tudo que reluz é ouro, como já dizia Salomão. Os egípcios, verso 33, pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Está começando pelo mais velho ali, vai atingir todo mundo esse negócio aqui. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito disso aqui, gente. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas do egípcio. Eu acho também que os egípcios não iam ser maldosos nesse período ali, né? Tá vendo que, ai meu filho, leva, o que você quiser levar, leva. Quer ouro, toma. Quer prata, toma. Quer minha roupa, leva. Quer o que mais que você precisa para vocês sumirem daqui, acabar com essa mortandade que tá acabando com a gente aqui. Naquela mesma noite, verso 37, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças, né? Esses 600 mil homens, irmãos, é mais assim como homem de guerra, né? Homens a pé, ou seja, os homens que poderiam caminhar essa viagem, né? As mulheres e as crianças não eram contadas. E a palavra que designa homem é homens a pé. Verso 38, saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Ou seja, ali também foi-se pessoas que não eram do povo israelita, mas eram escravos, eram de outras nacionalidades, que estavam ali vivendo com o povo de Israel e vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. São aqueles pães, né? Os pães mais chatinhos assim, né? Como se fosse uma massa de pizza um pouco menor. Sabe, esses pães? Os irmãos que já foram lá no Habib's, e aí tem um pão sírio que eles chamam, né? Um pão sírio. Esse pão achatadinho, né? Parece uma massa de pizza quase mesmo. Tem fermento. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito, né? Havia 430. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Esse período, irmão, se cumpriu na promessa que o Senhor tinha feito para Abraão. Então, todo esse plano de Deus, parece que está acontecendo uma história ali para o povo de Israel, ali no Egito, parece que é algo ali, ó, está acontecendo aquela situação com o faraó, naquele momento, aquela dificuldade, aquela briga, o povo de Israel passando por escravidão, o povo de Israel clamando, surge Moisés, mas tudo isso já havia como um propósito de Deus 430 anos antes lá. 430 anos antes o Senhor já havia prometido aquela situação que ia acontecer. 430 anos o Senhor já tinha falado que ia acontecer. E aquilo vem se cumprir 430 anos depois. Então parece que às vezes nós podemos viver uma situação, parece que aqui, mas isso já foi realmente designado do Senhor lá atrás. E às vezes o que está acontecendo na sua vida hoje, pode saber que daqui às vezes 400 anos, 100 anos, 20 anos, um ano, um mês, um dia, uma hora, aquilo que o Senhor tem, o propósito dele sempre se cumpre. Sempre se cumpre.
O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Verso 43. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Então, o escravo comprado poderá participar se for circuncidado. As pessoas poderiam participar se elas fizessem o processo de circuncisão. O processo de circuncisão nada mais é, antes que havia, o cortar a pelezinha do órgão sexual masculino, o prepúcio. O prepúcio, aquela pelezinha do órgão sexual masculino é cortada, aquilo é a circuncisão, chamada circuncisão. Se os estrangeiros, nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa, foi falado lá no verso 43. Agora no verso 48, o Senhor fala: se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens do Senhor que deu a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito com um exército. Então, esse processo de tirar o povo de Deus do Egito chama-se o êxodo. Ou seja, êxodo é tirar para fora, é colocar para fora. Êxodo, Exodo. Êxodo é colocar para fora, colocar lá fora. Toda palavrinha que os irmãos virem escritas com EX é de tirar. Por exemplo, extração, extração do dente, é tirar o dente, Êxodo é tirar. Então, esse processo que aconteceu aqui no capítulo 12 é o que nomeia as Bíblias traduzidas na Vulgata Latina, para ir para os nossos idiomas também. É o processo do Êxodo. É onde o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército, irmãos. Esse triunfo que agora se vê no final, depois de tanto sofrimento, depois de tanta amargura, depois o povo israelita, junto com o povo egípcio, vir aquela primeira, segunda praga. Depois, na terceira praga, o povo israelita ser guardado lá na terra de Gozém, onde não aconteceu nada, não teve piolho, não teve escuridão, não teve nada. E depois, com a Páscoa, a celebração da Páscoa, eles poderem contemplar com os olhos dele o Senhor passando e eles lá dentro da casa sem acontecer mal nenhum com eles, e o povo egípcio perdendo os seus primogênitos, os animais, os servos, até os presos perderam seus primogênitos, e a celebração da Páscoa, o comer ali, os homens ali que eram circuncidados podiam participar. E agora o Senhor já permite com que até os egípcios falem para o povo de Israel: sumam daqui. E os egípcios ainda ajudam o povo de Israel com prata e com ouro. E o povo de Israel sai como se tirados com uma mão forte pelo Senhor. Essa é o triunfo. E isso foi lembrado de geração em geração pelo povo de Israel. Isso foi lembrado de geração em geração. Tanto que muitas vezes os israelitas falavam: Senhor, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, Senhor. Olha que maravilha aconteceu, irmãos, e foi miraculoso. Mas agora saiba que há Páscoa em Jesus Cristo. A Páscoa também que nos permite sair do Egito. A Páscoa também que nos permite caminhar. Caminhar não mais agora sem estar com o lombo cingido, mas com o lombo cingido. Caminhar e comendo, ainda que com ervas amargosas. Mas mais que a erva amargosa, há mais uma doçura para o nosso paladar, que é o pão, e o pão da vida,
o pão vivo que desceu do céu, que dá vida para todos os homens, de geração em geração. Amém, meus irmãos? E assim nós finalizamos o capítulo 12 do livro de Êxodo, e na próxima quarta, se o Senhor permitir, nós teremos a leitura do capítulo 13, do capítulo 14 e assim sucessivamente, tá bom? Antes de finalizar, eu quero convidar os irmãos, aqueles que podem, se você pode, se você está dentro das suas possibilidades, doar um cobertor, ainda que seja de forma financeira, ou doar um par de meia que seja, uma blusa, uma roupa, uma vestimenta que possa aquecer as pessoas nesse inverno, as pessoas que estão morando na rua. O povo israelita foi convidado para comer uma festa da Páscoa, irmãos, e se a família fosse pequena demais para aquele cordeiro, era para ir repartir com o vizinho. Se há uma blusa sobrando na sua casa, se está sobrando aí para você um valor que você consiga ajudar alguém, se há par de meia aí na sua casa, eu quero te convidar para participar das doações que nós vamos entregar para as pessoas que vivem em situação de rua. Agora nessa noite está chovendo, será que está calor lá fora? Será que está calor dormir lá no relento? É claro, se você não puder doar, se você não tiver como doar, né? Não se sinta nem um pouco constrangido, não se sinta nem um pouco pressionado. Não é essa a intenção de maneira nenhuma. No entanto, que não há uma lista de doadores e não doadores. O que importa é aquilo que nós fazemos e só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Mas, se por acaso você quiser fazer uma doação e anunciar aqui, a gente faz 1 minuto de aplausos para você e você recebe o galardão aqui já em aplausos aqui no... Imagina um galardão de receber um aplauso na página do Facebook, todo mundo vê o que você doa. Né? Mas se você quiser fazer como se fosse fazendo ao Senhor, porque vai chegar um dia, irmãos, que o Senhor vai falar assim pra gente: obrigado por aquele cobertor. Obrigado por aquela comida. Aí você vai falar assim: Senhor, mas eu não ajudei ninguém, Senhor. Como assim? Eu não vi o Senhor com fome, eu não vi o Senhor com sede, eu não vi o Senhor com frio. Mas quando você fez para um daqueles meus pequeninos, meu filho ou minha filha, você fez para mim. Você fez para mim. Você fez para mim. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar para que a gente possa finalizar. Senhor Deus, nós agradecemos neste momento pela sua graça, pela sua misericórdia. E pedimos que o Senhor continue abençoando os meus irmãos, minhas irmãs. Que dê uma semana abençoada. Guarda de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, as pessoas que estão neste momento nos hospitais, que estão nas UTIs, que estão à beira da morte, Pai. Eu venho pedir ao Senhor nessa noite, segura a mão, abraça, consola. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos agora e para todos sempre. E a gente diz amém. Amém. Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Uma boa noite e uma boa semana. Tchau, tchau, irmãos.